Podemos? Espera aí, iniciar a gravação. Vamos continuar, agora é o item 106. 106, multi-eixo. E aí, na origem, a autofração, GFIP com dados não correspondentes. E aí, esses resultou a lavratura dos seguintes documentos, esses três. Em relação ao DEBICAD, objeto do presente processo, informa o relatório fiscal que apresentou o GFIP com informações exatas dos seguintes campos. Valor menor nas retenções, valor SAT-RAT. Relatório fiscal. Conforme disposto na MP 449, devemos aplicar multa mais benéfica ao contribuinte. Presente multa totaliza o valor de R$ 292.416,52. Ciência pessoal. Impugnação. O contribuinte alega que é incorreto amparo legal da multa. Correção das GFIPs apresentadas quanto à alíquota do SAT-RAT. Discussão da obrigação principal. Cálculo incorreto da multa. Lançamento julgado procedente. Não cabendo mais que o argumento deveria aguardar o desfecho do principal, aplicação das alíquotas, procedimento fiscal efetuado de acordo com determinado pela legislação. E aceito os cálculos da fiscalização. Ciência do acordo, recurso voluntário. Do recurso consta as seguintes alegações: boa-fé e ausência em relação à boa-fé e ausência de prejuízo. A multa foi aplicada porque a empresa teria deixado de apresentar a RAS do período fiscalizado. Não houve má-fé na não apresentação da RAS à autoridade fiscal. Todos os demais documentos foram apresentados. A falta de apresentação da RAS não causou prejuízo à fiscalização. O agente fiscal não juntou aos autos qualquer prova que caracterizasse a omissão ou má-fé do contribuinte autuado. Possui farta documentação pertinente aos compromissos. A administração ignorou as dificuldades enfrentadas pelo impugnante. Nulidade. Trata a fiscalização, a autoridade acabou por macular a lavratura. De acordo com o inciso 2, a multa combinada para espécie atualizada é de R$ 6.361. Caso fosse devido a alguma multa, o valor deveria ser previsto no regulamento à época, devendo se reduzir a multa para R$ 6.361. A presente autuação está baseada em presunção, que pretende justificar a recusa de entrega de documentos, que o trabalho fiscal desenvolvido se torna lavratura e presente auto de infração, restou aplicada a multa no valor de R$ 11.569. O poder do atuado seria enquadrável na infração descrita do 283, ofende o princípio constitucional da razoabilidade, fiscalização, conclui por uma notificação fiscal o lançamento presumido. Análise de admissibilidade com esse do recurso. Delimitação da lide. Da leitura do recurso voluntário juntado, faça verificar que trata de matéria extra ao presente processo. A multa aplicada de 292.416 é por apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, mais especificamente correções na alíquota do SAT-RAT. Na impugnação, o contribuinte se surgiu contra a multa em si, por entender correta a alíquota declarada e quanto ao seu cálculo, requerendo a aplicação de cálculo diverso. Já o recurso versa sobre multa no valor de R$ 11.569, por falta de apresentação de documentos à fiscalização, portanto, matéria totalmente estranha à lide. E aí eu não conheço do recurso. Aqui eu
talvez apresenta o mesmo questionamento que fiz no processo da doutora Miriam, em razão de se tratar de uma alegação aqui de nulidade. Mas na nulidade, olha o que ele fala em nulidade, ele fala que a multa foi aplicada porque a empresa teria deixado de apresentar a RAS do período fiscalizado. Logo no início do recurso. Eu digo Sim. assim, Analisar a nulidade de ofício. Onde ele fala RAIS, ele devia ter falado de GFIP, né? Não, é que esse aqui, é porque a multa aqui do 11 é a outra multa, a multa por falta de apresentação de documentos. Juntou o recurso de lá aqui. Entendi. Na realidade, acho que ele confundiu, né? Deve ter um auto-infração referente Tem, a... eu faço a referência aí, inclusive, lá em cima, lá no relatório. Ah, não é nesse, não, é outra, não é nem nesse debitado aí. Uma outra atuação que ele tem, eu até cheguei a ver. Mesmo quando ele trata da nulidade, doutor Matheus, a argumentação não é totalmente desvinculada do processo? Estava lendo aqui a transcrição do recurso voluntário. Não fecha com o processo, não fecha nem com as alegações da própria impugnação desse processo. Não tem aderência nenhuma, não. Talvez como um esclarecimento, igual foi feito no processo da doutora Miriam, apenas essa parte da nulidade, não sei se é conveniente. O senhor está sugerindo, perdão? Apenas colocar a título de esclarecimento em relação à questão da nulidade. Não sei, para a gente pelo menos manter a coerência. Não sei o que os demais acham. Mas aí conheceria do recurso para ver só a parte da nulidade? Ele não está nem conhecendo, Matheus. Mas fazer talvez igual no seu processo. E ainda que assim, não conhecer, mas de qualquer forma esclarecer que não tem. Porque no seu processo também era uma preclusão. Né? Preclusão, era. Porque eu também adoto não conhecer, igual o Dr. Rodrigo faz. Né? É só mudar o azul aí para... Eu também adoto, eu acho que o correto é não conhecer. E aí, mas a gente tem entendido que é bom conhecer e negar provimento. Só acho que, por exemplo, essa observação de... Por mais que ele tenha... Não há nulidade? Está embaixo aí. Assim, minha opinião, assim, apenas colocar título de esclarecimento, não sei. E menos a multa, né? A multa não precisa, porque a multa já é mérito. Mas só a questão da nulidade. Nesse trecho aqui, ó, já que o recurso versa sobre multa no valor de tanto por falta de apresentação à fiscalização, portanto, matéria totalmente estranha ali, eu acho que não resume bem as alegações, um pouco mais do que isso. Ah, nessa parte aí? Mesmo essa questão de nulidade, coisa e tal, não é bem... Discorrer um pouco mais sobre como... O que ele alega e que não é o que foi feito, não é a lide desse processo. Está muito sucinto isso daqui. Tá. Não tem problema, não. Dá para ver que ele está se defendendo de outro processo. Certamente sim. Mas existe uma alegação ou outra que seria genérica, né? Aparentemente.
Entendi. Na hora que fala, a multa aplicada ofende o princípio da razoabilidade. Eu sei que ele está se defendendo de outra multa, eu sei, mas essa alegação em si, Aproveita aqui. ela é genérica. Ele se defende da multa. Vai ter que selecionar as alegações genéricas e as rebater. Seria isso, então? Eu acho que tem alegação aqui, eu sei que ele está se defendendo, dá para ver que é de outra, mas tem Não, mas alegação genérica. o PAF ele exige a impugnação específica, né? Expressamente. Não adianta a impugnação genérica que muitos recursos fazem de que considere improcedente o auto de infração. Né? Não basta, mas tem que explicitar os motivos, né, e de forma expressa. Mas quando, por exemplo, se fala que não observou o princípio determinado princípio, como a doutora Miriam citou há pouco, e aí? Mas não Eu já vi vocês falarem o contrário, que quando eles simplesmente falam a multa é assim, então tá rebatendo a multa como um todo, sem ser específico. Agora eu tô querendo que rebata, porque eu tô achando que ele fez uma ligação genérica, vocês estão falando que não, que tinha que ser específico. Eu não tô entendendo. Quando ela fala, por exemplo, a multa aplicada ofende o princípio constitucional da razoabilidade, o que impõe, no mínimo, a sua relevação. Isso daqui se aplica a qualquer multa. Agora, isso está veiculado na impugnação? Ou ele está inovando? Teria que fazer esse confronto pontual de cada uma dessas alegações. Aí teria que falar da preclusão, que ele não alegou, tem que falar da parte que não desrespeita a essa autuação e rebater só o que poderia ter relação aqui. Mas Porque aparentemente essa alegação genérica não está na transcrição do que constou da impugnação. Não, a impugnação está correta. Não, eu quero dizer o seguinte, invocar o princípio da proporcionalidade foi invocado na impugnação, mas se foi, pode reiterar no recurso. Se não foi, a veiculação no recurso há problema em relação à preclusão. Mas aí eu já estaria conhecendo o recurso? A preclusão tem se conhecido ultimamente. A gente conhece e fala que aquela parte está preclusa. Em alguns argumentos haveria perda de objeto, porque eles não têm relação, são estranha, matéria estranha, e alguma coisa aí não seria estranha. Vamos pensar melhor nesse até amanhã? Vamos, Rodrigo? Vamos. Então tá, então mesa nesse daí, tá? Esse é o 106, né? Tá. Só, doutor Pinheiro, o senhor acha... Então, em relação a fazer menção... Verificar essas alegações genéricas... não são, não vem na impugnação. Que poderia ser que ataca especificamente a multa, mas que serviria tanto para uma quanto para outra, se elas estavam na impugnação. Se elas estavam na impugnação, tem que enfrentar aqui. Se elas não estavam, precluiu. E se elas não estavam, dá até para dizer que não conhece. Porque a turma oscila. Às vezes conhece, às vezes não conhece. Conhece, diz que está precluso ou não conhece? Daí... É questão de conhecer, porque se a gente for conhecer parcial... Sim, eu sei o porquê. Mas aí tem que ver o caso concreto e modular aí a situação. Dá uma pensadinha nisso, deixa para gente julgar amanhã, pode ser? Bom tirar ele aí por lista de mesa. O 107. 107, PNE do transporte. Falta de apresentação de FII, a apresentação de FIPs, cuidado nos correspondentes, e a lavratura, relatório fiscal. Deixou de informar a guia.
valores aferidos ao sócio, atitude pró-labore, remuneração segurada de contribuintes individuais, valores benefícios, sem agravantes, valor da penalidade 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada. Juntados aos autos relatórios fiscais relativo ao lançamento da principal, ciência, impugnação. Regularidade formal do auto, decadência, descabimento da penalidade. O lançamento foi julgado parcialmente procedente. Regularidade formal afastou os períodos decadentes. Excluiu as competências alcançadas pela decadência. Decidiu também a DRJ pela aplicação da penalidade mais benéfica, já vista na redação da MP 449. Ciência da acordo, recurso voluntário. Contesta a decisão nos seguintes pontos. Cálculo incorreto da decadência, embora tenha citado o acordo que discutiu a validade da cobrança da principal, esqueceu de dizer que, por aquele mesmo acordo, a única competência considerada não alcançada pela decadência foi em dezembro de 2002. Então, a ausência é fração, quer dizer, para ele o acessório deveria seguir o principal. Aplicação incorreta da nova legislação. Aplicar recente penalidade buscou-se fundamento no novel 35A, não é o caso, mas não é o caso de lançamento de ofício, de modo que não se pode falar em aplicação de multa de ofício. A declaração tem tratamento específico e deve retroagir por 32A. Admissibilidade, custo do recurso, obrigações acessórias, prazo decadencial. Faço só um arrazoado aí da decadência das obrigações acessórias, súmula 148 do CARF. Nessa linha, para GFIP da competência 12/2001, cujo prazo para entrega expirava em 1 de 2002, o primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ser efetuado corresponde a 1 de 1 de 2003. Portanto, o direito do fisco se extinguiu em 2008. Como o lançamento foi efetuado em 31 de 12 de 2007, não se pode falar em decadência, assim mantido o entendimento da decisão de primeira instância. E a multa mais benéfica, aí eu cito a súmula 119 e falo da portaria, que é o cálculo tem que ser esse aqui. Aí eu fiquei, do provimento parcial, né? Ele pede o recálculo. Então, mas já foi considerado antes. Então, eu negaria provimento. Eu teria que ver o cálculo lá da DRJ. Me parece que o benefício ele é considerado no pagamento, né? Então, talvez ainda seria pertinente a observação. É que é nesse aqui que surgiu a dúvida, porque é o seguinte, eu só citei que deveria ser aplicado a portaria, e assim, ele está pedindo recálculo, só que por outra forma, eu teria que conferir o recálculo, qual foi o recálculo que foi feito, sendo que eu entendi, pelo menos aqui, que deveria só citar que a aplicação vai na portaria. Negava provimento. Não foi feito o cálculo. Foi? Foi. Ela só mandou aplicar, porque não tem como fazer. O cálculo só dá para fazer na hora que ele resolve pagar ou no momento da execução. O contribuinte, que é outro critério que não da portaria, esse é o pedido do recurso, é isso? Esse é outro critério. Não, aí não tem direito, é só falar da súmula CARF. O critério é esse mesmo que a DRJ já deu. Então, daí seria negar provimento. Se ele quer outro critério. Vai negar. Não, mas é que depois da reflexão dos processos anteriormente julgados, assim, eu também não adentrei qual seria o cálculo que foi feito pela... Ela não fez cálculo, ela só falou para poder dar o cálculo mais benéfico no momento do pagamento, não? Ela fala, dá 11.457, mas ficou já existente possibilidade de aplicação substitutiva de decreto, decidiu a DRJ pela aplicação da penalidade mais benéfica. Ele faz aqui. Ele não pode calculou? Calcular da DRJ?
A DJ calculou? Sim. Não tem como calcular. Houve um tempo que as DRJs calculavam antes da portaria. Brasília, por exemplo, tinha turma que calculava e fazia a comparação naquele momento do julgamento. E se tivesse mais favorável por algum motivo, eles derrubavam, inclusive, já. Mas isso foi um período curto de tempo, porque depois se solidificou outro entendimento que depois migrou para a portaria. Tem um erro no número do seu processo, está faltando um zero, eu acho. No cabeçalho? No cabeçalho. Não, ele fala, só que essa portaria, ele não fala no sistema de portaria, agora ele fala no momento da extinção do crédito. Pronto, então é isso mesmo, ele aplicou a portaria. Não tem como calcular, não. O que o contribuinte quer é que seja de outra forma. Ele não aplicou a portaria porque a portaria é posterior. Portaria PGFN é de 4 de dezembro, e o acordo é de 25 de setembro. Mas o acordo fala que o comparar, como é que ele fala que tem que ser feito o comparativo? Cabe à autoridade administrativa competente, portanto, no momento da extinção do crédito tributário de obrigação principal, observar o cumprimento do preceito esculpido no 106 do CTN, mediante limitação do quanto máximo do somatório das multas, os subitens 22, percentual de 75%, e simultaneamente não declarada ou informada de forma incorreta, inexata ou omissa, nos termos do Estado 35A da Lei 8212, combinado com o 44 da 9430. Ela não aplicou a portaria, que a portaria não existia, mas já tinha orientação para ser assim. Então, ele já fala que tem que ser assim, entendeu? Não, é porque eu fiquei sem entender qual foi o voto aqui da DRJ, me deu margem, eu não sei os senhores talvez vendo, me deu margem a entender que ele não faz exatamente o da portaria, que seria juntar tudo, o principal com o acessório, e comparar. Ele faria a comparação principal com principal, acessório com acessório, e compararia. Eu entendi da mesma maneira, doutor Rodrigo. Aí por isso que me confundiu. Aí por isso que eu citei a portaria, né? E neguei provimento, mas o que tem que ver só é se o critério que ele utilizou não é mais benéfico para o contribuinte, né? Pois é, mas isso eu só vou saber no pagamento. Pois é, porque se for mais benéfico, tem que prevalecer o critério da DRJ. Porque não foi objeto de recurso de ofício, né? Não há recurso de ofício. Sim, mas de qualquer forma alguém vai ter que calcular para fazer o da DRJ, fazer o original e fazer o da portaria. E ver o mais benéfico. Teve lançamento de obrigação principal. Esse aqui foi tudo, não achei processo. Porque se não teve de obrigação principal, seria um outro critério, né? Seria. Não, quer dizer, continua na portaria, mas não é comparação, né? É obrigação principal e acessório. Houve lançamento principal aqui? Não achei. Talvez, pode ser que pode ser que seja isso, porque essa comparação, já que ele está comparando acessório com acessório, porque só teve acessório, mas... Peraí, deixa eu ver do encerramento. Não, houve principal. Se for só acessório... Não, pelo termo de encerramento, teve principal. Mas tem que estar, o principal tem que estar associado a esses fatos geradores, né? Mas não achei, processo não achei.
Só se eu fizer essa observação no voto ali, de que fazer observação falando dessa parte da DRJ, falando que a comparação deve comparar a portaria com o critério da DRJ. O que vocês entenderam que foi o critério da DRJ? Acessório com acessório. No momento da extensão do crédito, a obrigação principal, observar o cumprimento do preceito no 106, mediante limitação do quanto máximo do somatório das multas do item 22, que são todas as multas de PGFIP, com 75%. Ele não fez acessório com acessório, não. Ele fala que os 22 com 75, o 22 do acórdão, são todas as multas de GFIP. São todas as multas, ele fala acessório com acessório principal com principal. Então não tem obrigação principal? Não sei se tem obrigação principal. O que está escrito na cota da RJ é que ele manda comparar todos os autos de infração de GFIP com 75%. Sim, mas quando o doutor Rodrigues está falando de acessório, é porque ele leva de um lado só acessório. Tanto é que nem cita no acordo da RJ 32A. Então não é acessório com acessório, não. Se a DRJ está falando em comparar com 75%, é porque provavelmente teve um principal. Não, principal teve. Só não achei. Quanto mais as multas do item 22, ao percentual de 75% do 44. Ele não fala acessório com acessório, não. Não seria o caso de diligência para verificar o que aconteceu com o principal aqui? E ver certinho como é que está a situação? Não. Mas aí não, porque já não tem relação a ver com o fato gerador em si, né? Tem a ver com o critério de cálculo. Não, até para saber se esse critério é mais benéfico ou não da DRJ. Então, mas era essa a minha questão. Se eu tenho que fazer essa... Se não basta nesse momento, falar para aplicar a penalidade mais benéfica no momento do pagamento, independentemente do critério que seja. Seria basicamente da portaria PGFN. A questão de procurar saber o que aconteceu com o principal, porque tem lançamento, é porque às vezes ele é excluído, né? Mas teve NFLD aqui sim. Então teve. Teve lançamento de obrigação principal. 3, aliás. Não dá para saber o que aconteceu com elas. E se o lançamento caiu lá? Não caberia mais o I68. Ele não fala nada disso, não? Eu acho que aqui, Rodrigo, para julgar um AI68, é essencial que a gente saiba o que aconteceu com os créditos tributários das obrigações principais. Mas não só se tivesse uma em relação à própria fotodeclaração, né? Aqui já está discutindo o valor da multa. Sim, mas exatamente isso. Porque o valor da multa aqui é 100% da contribuição devida. Se a contribuição devida, se o auto-infração que lançou a obrigação principal foi exonerado, não tem mais contribuição devida, então não tem multa. Aí sim é o mais benéfico. Não, Rodrigo. Não? Aqui, no caso, aqui a obrigação acessória ela está intimamente ligada à obrigação principal. Entendi, mas se a partir do momento que eu coloco que deve ser calculado com base na portaria PGFN, quando ele for calcular o pagamento dessa, e aí se caiu o principal, ele vai jogar só na comparação da acessória. Mas aí não cabe nem a autuação. Porque essa autuação é 100% da obrigação principal. Cabe porque se eu entendi, pelo menos parte da principal caiu por decadência. Então, acredito que caiu alguma coisa também, não? Não, porque o prazo decadencial é diferente. Sim, o prazo decadencial é diferente. Pois é.
Mas e daí? Você não sabe o que... Como é que você sabe que caiu por decadência? Quem fala? O argumento dele é esse. De que já que parte do principal caiu por decadência, a acessória deveria cair do mesmo jeito. Não, isso não. Não? Não, isso não, isso eu te dou razão, isso é irrelevante esse argumento. A questão é, o que aconteceu com toda a obrigação principal? A gente tem que saber. Não, aqui, ó, no recurso. A obrigação principal relacionada aos fatos geradores não declarados foi discutida nos autos de processo 15.586. Espera aí. 15.586. Faz tempo também. 000132 2008-31. Não há. Ele não está aqui. Eu acho que nós temos que saber exatamente o que não foi digitalizado. Tem que saber o que aconteceu com as inefabilidades para poder a gente julgar o AI-68. Eu sugiro uma diligência. Mas eu não vejo essa necessidade, porque não tem a ver com... É porque o AI-68, ele é prejudicial a essas questões discutidas no principal. Mesmo que ele discuta só o valor da multa? Sim, porque o valor da multa está relacionado à obrigação principal. Aí a base da multa vai ser diferente. Não, na hora do cálculo, porque na hora do cálculo, alguém vai calcular, vai pegar o principal, ver o que vai acontecer com o principal, vai pegar o acessório e vai calcular, já que a portaria Mas se caiu no principal, tem que cair também no acessório. Os dois têm que ser reduzidos. Aqui não tem comparativo de multa. Porque é a original, né? Não adianta querer manter no AI-68 e derrubar só no principal. Tem que, se caiu no principal, cai no 68 também. E o que foi mantido é que vai ser comparado. Entendeu? Vamos supor que tivesse um fato gerador aí que era escola, reembolso escolar aí. E o reembolso foi excluído lá. Tem que ser excluído. Então, entendi. Não é só na hora do cálculo, tem que saber a penalidade original aqui, né? Para comparar. A não ser que tenha alguma informação aqui que já transitou em julgado de forma desfavorável. Se a gente conseguisse ver. Não, eu procurei, não. A gente não consegue. Então tem que saber o que é. Citar essas três e perguntar qual foi. Pedir para juntar as decisões finais deles. Que a gente não consegue daqui, não. É diligência, na minha opinião. Vou mudar meu voto para diligência. Qual que é o número do processo? É o final 2008-31? Não. Qual? Porque tem um acórdão aqui que instrui as razões recursais, que é um final 2008-31. Não sei por que esse acórdão está aqui. É da mesma empresa? Você foi pelo NI dele? Não, né? Hã? Foi pelo CNPJ? Não, né? É esse mesmo, doutor Pinheiro. Esse é o principal? É, o principal, final 2008-31. Vocês acharam ele aí? Aonde? Não, tem um acórdão que o contribuinte trouxe. Mas é da DRJ. É da DRJ. Tem que ver se esse acórdão transitou em julgado, porque o lançamento é procedente em parte. Aí a gente não tem essa informação, porque o processo, pelo menos aqui no CAF, a gente não localizou. Qual que é o número dele? É esse aí que nós acabamos de olhar, que não está no processo? Isso. Já há uma redução aqui de... foi mantido, né, no valor de 1.419. Eu acho que é diligência, Rodrigo. Citar o número dessas 3 NFLDs aí e perguntar o que foi a decisão final dada nelas. Não houve recurso de ofício, né? E pedir para juntar a cópia da decisão final, se é acórdão da RJ ou do CAF. Não, mas não achou o acordo no CAF, é isso? Achou o acordo no CAF? Não. Não, no CAF não. Pode ser que ele não tenha recorrido. Não, acho que imagino até que tenha pago. Pode ter pago, mas ele não tem essa...
bem provável, ou então ele já foi brigar na justiça, tem que ver o que acontece. Como o valor é baixo, O valor é R$ 1.000 pequeno, eu acho que ele pagou. ele deve ter pago parcelado. E por isso só sobrou outra infração acessória. Mas a gente vai ter certeza. Qualquer Tá coisa bom. que a gente falar aqui, nós estamos presumindo. Tá bom. Então, E é acho só que um acórdão, né? Tem outros 3 debicados, outros 2 debicados. Esse acórdão só é de um São 3 debicado. NFLDs. Sim. São 3 NFLDs, Rodrigo. A gente precisa saber o que aconteceu com as 3. Entendeu? O resultado do Tá bom. julgamento dado nas 3. Ah, Você concorda com a diligência? concordo. Encaminha assim, então? Caminho. Tem um outro que é parecido e eu caminho pela diligência. Então, Kleberson. Eu só estava finalizando aqui para consultar aqui da empresa. Só Você tem conseguiu 3. postar? Só tem 3 processos, não. Consultou 3 processos? Meu vem 3 só. Penedo Transportes, não é isso? É. O resto não foi digitalizado, é coisa antiga. Não dá para a gente saber. É um processo. Penedo Transportes. Tá bem, então, Acompanha, então, a diligência, né? Agora, os termos aí... É para pedir Não, para... Ele entendeu. Eu tenho um que eu peço diligência justamente por causa disso. Ver todos os DBCAD principal. Isso. Matheus, De acordo com a diligência, presidente. Pinheiro, Acompanhe. Raide, André. Concordo. André. Então, por unanimidade, converter o julgamento de diligência. Kleberson, Ilha do Sol, agência, 129. Não, esse sou eu também. Ilha do Sol? Você? No 129, a gente está no Não, 107. desculpa. É do Kleberson. É do Kleberson. 108 agora. 108, é do Kleberson. Flamingo, desculpa. Ah, bom. Ilha do Sol sou eu também. Não, peraí. Então, peraí. Ih, fiz merda aqui. Desculpa. Pode ir, Kleberson. Esse agora que a gente acabou de julgar foi o 107. Ok. Kleber, 108. Só um momento. Ficou com a vista de mesa só o 107, não foi? Não, peraí. Não, foi o 106. 106, não é isso? 106. Vista de mesa. Ok. É o item 108 da pauta, que é o processo recorrente Flamingo Hotéis e Turismo, final 2007, 55. Trata-se de auto de infração de GFIP, por omissão de fatos geradores, entrega com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, CFL 68. Ele está vinculado, esse auto-infração, a 2 NFLDs, que eu transcrevo os números. 37.108.815.1, que se refere à alimentação in natura, em desacordo com o pátio. E o 37.108.816.0 é a outra NFLD, que se refere à exigência sobre remunerações pagas a trabalhadores autônomos, demais pessoas físicas, sem vínculo empregatício, além de sócios da empresa. Autuação Ciência 2007, recurso
17 de 12 de 2008, bem quando estava sendo alterada a legislação em matéria de penalidade e outras normas previdenciárias. Diz que os argumentos são que operou-se a decadência para as competências até junho de 2002, e não 11 de 2001, como foi decidido pelo acordo de primeira instância. O auto de infração está vinculado às obrigações principais, as NFDs que eu citei agora há pouco. Então, ele diz que a exigibilidade da multa está atrelada à sorte, ao resultado das obrigações principais, dos processos administrativos das NFLDs. Ele diz também, o recurso recorrente alega que, para os mesmos fatos, a fiscalização lavou também outros 2 AIs, que são o AI final 807, dígito 0, e 813, dígito 5. Razão, então, que ele entende que há uma superposição de penalidades. Cobrança e duplicidade. Pelos mesmos fatos. No caso de infrações continuadas, como hora se cuida, quando envolve o mesmo fato, aplica-se uma única penalidade. Outro argumento. O valor total da multa é confiscatório, alcançou 100% do tributo, e ausente a materialidade penal da infração, é injustificável a representação ao Ministério Público em desfavor do contribuinte. Então, quanto à decadência, eu entendo que a DRJ agiu corretamente ao aplicar o artigo 173, inciso 1, para a obrigação acessória. A ciência do auto de infração foi 13/7 de 2007. Então, considerou que a competência até 11 de 2001, os fatos geradores até 11 de 2001 estariam decadentes. A recorrente reclama que teria que ser até 6 de 2002, ou seja, pela contagem de 150, parágrafo 4. Mas pela súmula 148, não procede essa argumentação. Quanto ao mérito, eu faço, então, um quadro com a situação dos processos de obrigação principal. Observem que, no caso da alimentação in natura, o recurso foi provido na sua totalidade, tratando-se de alimentação in natura. Isto em 2013. Quanto ao a outra NFLD, que eu trago o processo, a NFLD 816, dígito 0, o final dela, ele foi reconhecida a decadência até a competência junho de 2002, ou seja, com a aplicação do 150, parágrafo 4, do CTN, e no mérito foi o provimento parcial, para tornar improcedente o lançamento sobre remuneração dos sócios. Então preservou-se, na segunda NFLD, preservou-se o lançamento sobre remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, autônomos, pessoas físicas. Então, diante disso, o que eu concluo? Que a decadência até a competência 11 restou reconhecida em grau definitivo pela primeira instância, no caso da obrigação acessória, eu mantenho aqui, não a estendendo até a competência junho, e, adicionalmente, cabe excluir do cálculo da multa do auto-infração a parcela da obrigação principal que foi exonerada, ou seja, a alimentação in natura, em relação à primeira NFLD, e a remuneração dos sócio-administradores em relação à segunda NFLD. Devem ser considerados, então, para o recálculo, apenas as remunerações, recálculo da multa, apenas as remunerações pagas aos contribuintes individuais e autônomos. Isso a partir da competência, as competências não decadentes, que são a competência a partir de 12 de 2001, inclusive. E nesse recálculo deve ser ponderado se a legislação superveniente não é mais benéfica ao contribuinte. Isso tudo em conformidade com a portaria conjunta número 14. Quanto aos demais argumentos,
A empresa autuada critica a fiscalização, que teria feito incidir múltiplas penalidades pelo mesmo fato gerador. Eu digo que essa afirmação não retrata os fatos, pois as autuações fiscais da empresa diz respeito a obrigações tributárias distintas, vinculadas a fatos geradores diferentes. No caso, temos um outro AI, que é o AI final 807, dito zero, que se refere à preparação da folha de pagamento em desacordo com as normas da administração tributária. Um segundo AI, ou um terceiro, já que esse também é um AI, é o final 813, dígito 5. Esse, no caso, é pela falta de arrecadação da contribuição a cargo do segurado. Deve ser descontada pela empresa. Então, com relação às obrigações tributárias acessórias, a auto-infração equivale à aplicação de multas autônomas, por condutas distintas. Não cabendo falar em múltiplas penalidades pelo mesmo fato gerador. A empresa afirma também que as infrações continuadas, segundo a teoria da continuidade delitiva administrativa, uma teoria que existe, devem ser tratadas de forma unificada, ou seja, uma única penalidade para essas condutas que são feitas, né, são realizadas em continuidade. No caso em apreço, eu não considero apropriado falar em único comportamento lesivo do sujeito passivo, uma só infração à lei, porque a cada lapso temporal de um mês aperfeiçoa um novo fato gerador e surge uma obrigação tributária distinta, que renova a importância do cumprimento da obrigação acessória instituída no texto da arrecadação e fiscalização. Em particular, para a GFIP, além de seus efeitos tributários, a apresentação mensal tem repercussão direta no cálculo do benefício previdenciário. Então, quando a empresa deixa de apresentar a declaração com todos os fatos geradores, ocorre uma reincidência infratora e não uma continuidade delitiva. Cada mês que a empresa deixa de cumprir a entrega, incluir todos os fatos geradores na GFIP, ela está reincidindo numa conduta infratora e não sendo uma continuidade delitiva, para que fosse uma única multa. Então, a cada competência fica caracterizada uma infração isolada que está sujeita a uma multa variável calculada independente dos meses anteriores ou subsequentes. E se faz um único auto de infração apenas para a economia processual, né? Poderia se fazer uma auto de infração para cada competência de GFIP. Não entregue de acordo com as normas. Quanto à questão de confisco, é a súmula CARF número 2. E, por fim, quanto à representação penal para fins penais, nós temos a súmula do CARF número 28, que diz que não cabe manifestação do colegiado. Então, nesse contexto, eu estou rejeitando, aí aqui, eu fiquei na dúvida de simplesmente dizer que estou rejeitando a decadência, porque, na verdade, a decadência já foi reconhecida, né? Pela delegacia de julgamento. Eu estou rejeitando a ampliação do período decadente, de 11 de 2001 para 6 de 2002. E, no mérito, eu dou passar o provimento para excluir da penalidade, do cálculo da penalidade, os valores correspondentes à alimentação in natura e à remuneração dos sócios. E, além disso, determinar o recálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta 14, se mais benéfico para o sujeito passivo. Esse é o voto, presidente. Alguma pergunta? Não? Matheus. De acordo, presidente. Iro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Andréa. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, então, rejeitar a ampliação do período decadente, excluído o cálculo da provimento parcial para excluir o valor da alimentação in natura e remuneração do sócio e determinar o recálculo conforme portaria 14. 109. O 109, mesmo recorrente, Flamengo, hotéis e turismo. Agora nós estamos no processo
565/2007-08, né? Eu só confirmo aqui com a pauta para ver se é isso mesmo, porque a ordem da pauta não necessariamente é a mesma. Isso mesmo, 109 é esse mesmo. Nesse caso, nós temos aqui um auto de infração, que é CFL 59, ou seja, a empresa deixou de descontar a contribuição dos trabalhadores, a cargo dos trabalhadores, que a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento é do empregador, ou da empresa contratante do serviço contribuinte individuais. Ele está vinculado, então, aqui, essa falta de desconto estaria vinculada à alimentação fornecida in natura, remuneração paga aos segurados autônomos e segurados os sócios administradores da empresa. Então, relacionados a aquelas mesmas verbas que nós comentamos agora, que foi feito o lançamento da obrigação principal e foi mantido, né? A parte dela. Os debicados eu trago aqui, e os argumentos de defesa do recurso voluntário são os mesmos, né? Basicamente os mesmos. Acrescentando aqui que o auto de infração não seria claro na descrição dos fatos, nem no critério utilizado para penalidade, para aplicação da penalidade, o que teria acarretado o cerceamento do direito de defesa, e isso levaria à nulidade do lançamento. A multa foi aplicada originalmente para períodos decadentes da obrigação principal, logo é evidente que a penalidade, que é acessória, deve também ser extinta. O auto de infração está vinculado, então, às NFLDs, que eu já mencionei, 815 e 816. Diz aqui também que foi lavado o auto de infração pelo menos os fatos geradores, mais de um auto de infração, que, por sinal, é aquele que nós julgamos. Infrações continuadas, uma única penalidade e a questão da representação fiscal para fins penais. Então, os argumentos, eles são, em alguns pontos, são idênticos que eu já enfrentei no outro processo. Quanto à preliminar, a preliminar aqui é uma preliminar, no caso, que é quanto à descrição dos fatos e que teria prejudicado esse de defesa. Não entendo dessa maneira. O meu relatório está muito claro o que foi a conduta do contribuinte, a infração, dispositivo legal infringido, o valor da multa, que é um valor fixo, está tudo dentro da exigência da lei. E isso permitiu produzir todas as provas pela recorrente, pela autuada. Então, eu afasto a preliminar. No mérito, eu cito o dispositivo legal infringido, ou melhor, os dispositivos legais infringidos, porque trata-se tanto de segurado empregado quanto contribuinte individual, este a partir de abril de 2003, quando passou a ser responsabilidade da empresa o desconto da contribuição a cargo do trabalhador, sem vínculo empregatício. Trago aqui um extrato, um trecho da caracterização da infração tributária, segundo as palavras da fiscalização, para demonstrar aonde ela constatou a conduta ilícita. Falo sobre a sorte da obrigação principal, NFLD 815 e 816, exatamente como foi dito no primeiro processo. Então, como disse o acórdão de primeira instância, a exclusão de uma parte do crédito tributário da obrigação principal por decisão administrativa não tem repercussão na multa aqui desse processo. Efetivamente, o valor da multa, ele é, no caso, único e indivisível, aferido na data da lavatura. Logo, é suficiente para configurar o ilícito tributário a ocorrência de uma só infração à obrigação tributária violada, o que foi comprovado no contencioso, em conta da manutenção da exigência da contribuição sobre a remuneração dos contribuintes individuais autônomos, inclusive a parte não descontada pela empresa. Reclama também a recorrente
que a fiscalização fez incidir múltiplas penalidades. Eu, novamente, digo, aqui no caso eu comparo com a inflação, ou autoinflação da GFIP, que é o primeiro processo que nós julgamos agora, que são condutas, obrigações tributárias acessórias distintas, né? Então, as multas são autônomas. Quanto a uma NFLD, trata-se de obrigação principal, nem é obrigação acessória. E quanto às infrações continuadas, segundo a teoria da continuidade delitiva administrativa, é o mesmo argumento dito no processo anterior da mesma empresa. Nesse caso aqui, eu acrescento mais sucinto, eu digo que não se está diante de um cenário de continuidade delitiva, visto que o comportamento da empresa não representa uma sequência de várias infrações de mesma natureza apuradas no procedimento fiscal. Na verdade, é uma conduta específica, né? Uma infração específica que não se confunde com as demais, né? E a multa, inclusive, é única, independente do número de condutas. Quando esse único comportamento lesivo em uma ação de infração à lei é uma avaliação do conjunto todo de infrações. Tá? Por último, quanto à representação penal, súmula CAF 28. Então, eu rejeito a preliminar nesse caso, nesse processo, rejeito a preliminar e nego o provimento no mérito. Matheus. De acordo, presidente. Acompanho. Aí, Relator. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. Item 110. R$ 110 é um recurso também do mesmo contribuinte. Flamingo Hotéis e Turismo. Processo final 560. 2007-77. Nesse caso, é uma autoinfração por obrigação acessória no CFR 34, ou seja, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A infração tributária, ou a obrigação, ela tem previsão no artigo 32, inciso 2, da Lei 8.202. Os argumentos de defesa são os seguintes. Como preliminar, é o mesmo do anterior, falta de clareza na descrição dos fatos, nos critérios utilizados para a aplicação da penalidade. Diz também que a multa aplicada originalmente para períodos decadentes da obrigação principal, logo tem que haver repercussão na penalidade acessória. Os mesmos fatos imputados ao contribuinte foram objeto de outros autos de infração, aquela dupla penalização, pelo mesmo fato gerador. Também há argumento de infrações continuadas, que deveria sofrer apenas uma única penalidade. E, por fim, é desprovida de amparo legal a autuação com base na compra de equipamentos de pessoa jurídica, porque os fatos narrados não correspondem à tipicidade descrita para incidência da penalidade. Bem, aqui é o seguinte, conselheiro, eu tratei num único tópico aqui porque eu estou dando provimento. Então, eu não enfrentei a preliminar ou os demais mais argumentos de defesa. Se por acaso entenderem que deve ser feito diferente, aí eu reestruturo o meu voto. Eu tentei ser objetivo e
um trabalho menor, reduzir o trabalho, diante do meu ponto de vista, que deve ser dado provimento ao recurso para tornar insubsistente a autoinfração. Por qual razão? Então, a empresa deixou, segundo a fiscalização, a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, descumprindo a obrigação acessória prevista em lei. Inciso 2, artigo 32 da Lei 8.212, transcrevo, e transcrevo também o que disse a fiscalização. Está logo no começo da página 4 da minuta do meu voto. Vou ler. Os fatos geradores de contribuições sociais não contabilizados em títulos próprios referem-se a remunerações pagas aos sócios, contabilizadas a débito da conta, adiantamento para aumento de capital, e a crédito das contas Caixa ou Banco de Brasília. Foram encontrados também lançamentos relativos à compra de equipamentos na conta Serviços Prestados Pessoa Física, conforme comprovante em anexo. Folhas 23 e 25. Então, na primeira delas, a fiscalização considerou os valores identificados em conta contábil e adiantamento para aumento de capital, referente a duas competências, setembro de 2001 e novembro de 2001, como remunerações pagas aos sócios da empresa, uma vez que não comprovada a natureza não salarial. A falta de recolhimento sobre os valores deu origem a uma NFLD. NFLD final 816. Nós já abordamos que é aquele segundo processo. Tem duas NFLDs, se recordem, na minha tabela, no meu quadro, é a segunda. Final 566. No contencioso administrativo, foi reconhecido a decadência daquela NFLD com base no artigo 150, parágrafo 4. Deste modo, operou-se a decadência de todo o crédito tributário da obrigação principal nas competências setembro e novembro, a título de remuneração paga aos sócios. Por outro lado, para efeito de decadência da obrigação acessória, súmula CAF 148 seria o 173, inciso 1. No presente caso, portanto, também resta fulminado para a decadência a obrigação acessória, porque, pelo critério do 173, até a competência 11 de 2001, também está decadente a possibilidade do lançamento de multa. Então, os efeitos são os mesmos. Aqui, como lá, a ciência do lançamento se deu no dia 13/7 de 2007. Ocorre, então, que, embora decadente uma parte da obrigação acessória, persiste a necessidade da análise dos fatos não abrangido pela decadência, a falta de registro em títulos próprios na competência maio de 2006. Eu identifiquei que essa obrigação, esse descumprimento aqui que foi relatado pela fiscalização em relação à compra de equipamentos, se deu na competência maio de 2006. Não estaria decadente. Folhas 24 e 26 dos autos. A decadência dos meses de 2001 não produz efeito sobre a multa, posto que a sanção, o valor é único e indivisível, nesse caso aqui, desvinculado do número de infrações verificadas. Daí eu passo a analisar. É imprescindível para configurar a infração a falta de lançamento em títulos próprios da contabilidade, no que diz respeito a fatos geradores de contribuição previdenciária. A infração se materializa a partir da identificação de registro contábil de fato gerador vinculado às contribuições previdenciárias processados em título inapropriado da contabilidade da empresa. É a hipótese, por exemplo, da conta do livro diário utilizada para abrigar indistintamente pagamentos a pessoas físicas e jurídicas pela prestação de serviço à empresa. No caso em apreço, não há subsunção do fato à norma de incidência da penalidade, uma vez que a empresa adotou para o lançamento dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a prestação de serviços de contribuintes individuais, uma conta contábil específica, adequadamente identificada como esse número, serviços prestados PF. Provavelmente, por conta de equívoco na interpretação do suporte documental, a empresa incluiu operação vinculada à aquisição de material dessa empresa
termo mix sistema na mesma conta destinada a registro de pessoas físicas, a remuneração de pessoas físicas. Não há dúvidas que o lançamento nos moldes em que é efetivado pela empresa é contrário às normas regulamentares. Todavia, o erro no registro contábil não se amolda à tipicidade exigida para a conduta punível com a sanção da lei. Para a decisão de piso, a conduta do sujeito passivo acarretou dificuldades para a fiscalização apurar o montante exato das contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração de contribuintes individuais. De fato, é possível que tenha havido algum contratempo. Mesmo assim, não transforma a deficiência na contabilidade na hipótese prevista pelo legislador para a aplicação desta multa. Em verdade, a conduta da empresa consistiu no registro de fato jurídico que escapa à incidência da contribuição previdenciária em conta imprópria da sua contabilidade, destinada a reconhecer despesa para a prestação de serviço por pessoa física. É absolutamente diferente do lançamento de fato gerador de contribuição previdenciária em títulos impróprios da mesma escrituração contábil, postura que acaba atrapalhando indubitavelmente a execução do procedimento fiscal de verificação dos cumprimentos do cumprimento das obrigações tributárias. A propósito, o registro de compra de material na conta contábil destinada ao lançamento de serviços de pessoas físicas, apenas atraiu para a empresa o ônus probatório, na medida que teve que comprovar que o pagamento não correspondia a fato gerador de obrigação previdenciária. E aí eu deixo de analisar todos os demais argumentos, até a preliminar. Eventualmente, o doutor Matheus, que possa achar que na técnica processual não deveria ter enfrentado a preliminar, que é a mesma que eu enfrentei antes, porém fiz essa opção aqui. Kleber, resumindo, parte aqui, nas competências até 11, é decadente. Então, essa infração cairia também porque é decadente. Certo? E só sobrou esses equipamentos. Correto, só sobrou os equipamentos. Só que aí está ao contrário, né? A lei fala deixar de lançar fato gerador de contribuição. No caso aqui, ele lançou não um fato gerador de contribuição. Foi esse raciocínio que eu entendi, presidente. Por isso, eu entendi que a lei, ela quer que os fatos geradores de contribuição estejam em contas específicas. Você lançou outra coisa nessa conta, piorou para ele, não... Eu até entendo que piorou, porque teve que atrair o ônus para ele dizer, não, isso aqui não é fato gerador, que está na conta. Eu entendo que não se amolda, ainda que possa realmente ter causado alguma confusão. A fiscalização teve lá que... Mas não me parece se amoldar. Eu nunca tinha enfrentado essa situação, né? A primeira vez aqui dessa situação, então eu avaliei aqui o contexto, né? Entendido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos votar. Matheus. De acordo, presidente. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Por unanimidade, dar provimento. Por fim, o 111 dessa empresa. Então, vamos ao item 111, que, por sinal, me parece que é o último item aqui da sessão de hoje. De hoje de manhã. Não, de hoje do dia, presidente. Sim. Vamos lá. Culpa do Matheus. Vou abrir aqui o 111, que... É Flamingo ou Framingo? Veja, na pau da ata está Framingo. No meu processo também está Framingo. Então, Só para tentar. Não, perfeito. Deixa eu ver. Onde é que eu... Vamos esclarecer rapidamente. Deve estar errado, eu devo ter... Na ata tá Framingo, é Framingo, não é Flá, não. Você já leu direto. Não, isso. Mas tem documentação aqui, eu acho que dizendo que é Flamingo mesmo. Acontece que no e-processo tá Frá. Isso, é isso que eu ia dizer.
É isso que eu ia dizer, doutor André. Eu não escrevo, eu copio de alguma coisa do e-processo, né? Do processo, né? Mas no e-processo está com R. Pois é, mas acho que eu copiei de algum lugar do... Não sei. Tá, deixa assim. Mas eu vou consertar. Então, é o item 111, né? Sim. É o final 563, Flamingo. Uhum. Nesse caso, nós temos o CFL 30, que é deixar a empresa de preparar a folha de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação tributária. Aqui é o mesmo raciocínio, para simplificar, são os mesmos argumentos de defesa do processo do item 109, que é deixar de descontar a remuneração, a contribuição da remuneração do trabalhador. É o mesmo raciocínio, a mesma ideia, a multa é única, então, tem a preliminar também, a mesma coisa, não importa que a contribuição previdenciária principal em relação à alimentação in natura e aos sócios, ela foi considerada improcedente, então não deveria constar em folha de pagamento, se permaneceu a exigência dos trabalhadores autônomos, contribuintes individuais. Então, para esses, foi mantida a sua qualificação como segurados obrigatórios, prestadores de serviço em determinadas competências, e deveria fazer parte da folha de pagamento. E assim não foi feito. E os demais argumentos são todos já ditos, né? Todos iguais, não há nenhuma diferença, múltiplas penalidades, o que não há, são auto-infrações distintos, representação penal no Sumacaf 28, e continuidade delitiva, aquela teoria da continuidade delitiva, não é aqui, não estamos diante de um único comportamento lesivo, já que as infrações não são de mesma natureza, são infrações de natureza distintas, quando eu analiso o conjunto. Se analisar simplesmente esse auto-infração, a multa já é única, pela própria definição. Então, é improcedente o argumento. Por isso que eu rejeito a preliminar e nego o provimento no item 111. Matheus. De acordo, presidente. Vamos, Pinheiro. De acordo. De acordo. Rodrigo. De acordo. De acordo. Acompanhe. Então, também por unanimidade, o mesmo resultado aí do 109. Eu vou encerrar a gravação, só um minuto, por favor.